Olá pessoal, vamos então terminar o exercício 65 da sessão 2.3 do Thomas. Acho que com esse terceiro vídeo a gente consegue terminar. Bom, mas antes de começar a fazer os próximos itens do exercício, eu gostaria de dar uma informação que eu acho bem interessante, que é como salvar então esta janela de visualização. Uma maneira que muita gente utiliza é a seguinte: exportar, copiar para a área de transferência. E aí, abre o seu editor de preferência. Eu vou colocar o Word aqui, não é o meu editor de texto de preferência, mas os meus alunos gostam de usar ele, então eu vou fazer o exemplo utilizando ele aqui. Bom, agora você simplesmente faz Ctrl V ou então clica com o botão direito e põe aqui para colar. Ele vai trazer então aqui a imagem que você colocou na área de transferência. Esta é uma maneira, porém eu não gosto muito dessa maneira, porque eu gosto de deixar as figuras salvas no meu computador, mesmo porque eu não uso o Word como editor de texto, eu uso o LaTeX. E quando eu uso o LaTeX, então eu tenho que ter todas as figuras salvas para ir adicionando ao meu texto, que é escrito de uma forma codificada, beleza? Então, por causa disso, eu gosto de salvar todas as minhas figuras. E como que eu faço isso então? Venho aqui em arquivo, exportar e escolho janela de visualização como imagem. É um formato bem interessante, esse PNG é sempre o que eu uso, tá certo? E sempre ele vai te dar aqui uma escala. Tá vendo que essa daqui tá 1 por 1? Significa que cada unidade do nosso eixo X aqui, ele corresponde a 1 centímetro. Olha só, nosso eixo X tendo de -1 a 10. Então ele fala que o tamanho da figura que vai ser gerada vai ter 11 centímetros de largura. Tá certo? Bom, eu gosto de sempre deixar aqui igual a 15 centímetros. É uma preferência minha isso. Tá certo? Eu acho que a figura fica bem legal, já fiz vários testes, o 15 é o que eu acho mais interessante. Mas só pra gente ver como que fica essa diferença, eu vou salvar assim, depois eu salvo do outro jeito também. Então você vem aqui em gravar. Aqui eu já fiz vários testes, né? Então eu vou gravar por cima isso daqui. Então eu vou gravar aqui em cima desse 65C, tá certo? Gravar, substituir, beleza. E agora eu vou gravar colocando o tamanho que eu gosto. Então exportar, janela de visualização, eu vou ficar alterando essa escala até que aqui apareça um 15. Então o que eu faço? Eu vou começar aumentando aqui, então colocar 12. Deu muito, né? Então eu vou colocar menos 5. Deu 55. Dois ainda tá muito. Vou colocar então 1.5. 1.5 tá muito. 1.4 tá muito. 1.3 pouco. Então 1.35 pouco. 36. 37 passou. Então 365 passou. Então 4. Aí. Então 1.364 fez com que o tamanho da minha figura ficasse 15 cm. É assim que eu gosto de salvar. Tá certo? Gravar. E agora eu coloco o que? O nome que eu vou dar para ela é esse daqui, ó. Vou colocar C
só que vou colocar um 15. Então eu já tinha ela aqui mais ou menos salva já. Quer dizer, eu já tinha ela salva, né? Agora eu vou salvar por cima do que eu já tinha feito. E aqui abrindo novamente o Word, eu vou inserir as duas figuras, ó. Então quando você não usa a estratégia de copiar e colar, você usa de inserir, é fácil. Inserir, imagem. Vou colocar primeiro essa daqui. Foi que a gente terminou de fazer, só que do tamanho que veio lá padrão dele. Tá aqui. E vou colocar a que eu escolhi 65 C15. Foi esta última aí. Aqui, ó. Eu acho que fica melhor. É uma preferência minha, eu sempre faço assim. Eu acho que fica melhor mas isso aí cada um faz do jeito que quiser, né? Bom, voltando então para resolver o problema. Vou abrir aqui de novo o GeoGebra. Ele fala o seguinte pra gente. Vamos então restringir o domínio da função de tal forma que a imagem da função nesse domínio restrito esteja contida aqui então nesse intervalo que vai de L menos epsilon a L mais epsilon, e para o nosso caso aqui o L é 1/3 e o epsilon a gente pegou igual, neste caso, se eu não me engano, 0.1, certo? Então tá bom, vamos fazer exatamente isso. A gente tinha visto que a restrição aqui seria a gente pegar delta igual a 0.8 e ia ficar legal. Então, primeira coisa que eu vou fazer hoje, como restringir o domínio? É fácil. Clica aqui na função que você previamente já fez, botão direito, propriedades, e aqui você edita ela de novo, escrevendo aqui função, e entre colchetes você põe os parâmetros. Aqui é a expressão dela, que eu vou manter. Quero que o intervalo que eu quero plotar ela, começando em 0.2, coloco vírgula para colocar o outro extremo, que seria 1.8. Fecho colchetes e pronto. Restringiu aqui o domínio, olha só que legal, né? Só que agora eu vou mudar minha janela de visualização para que essa região aqui fique mais detalhada, tá certo? Então eu vou diminuir aqui a quantidade de valores que eu quero que apareça no eixo X e depois no eixo Y também, se for preciso. Então vamos lá, janela de visualização, colocando aqui o 3 já vai ficar bem interessante. Então coloco aqui 3. Ele não quer colocar o 3 aqui, não sei porquê. Não sei porque que ele não quer mudar valor nenhum. Agora ele começou a mudar. Tá meio estranho aqui meu computador, mas tudo bem. Então vou colocar aqui de -1 até 3. E aqui eu vou colocar de 0 até... acho que 2 é suficiente. Então vamos ver lá como é que ficou. 2 é muito, na verdade. Bom, acho que ficou legal, né? Só vou diminuir aqui o Y, que eu acho que ficou muito mesmo. Vou colocar aqui 1 já tá muito bom. Tá aqui, ó. Bom, foi assim que a gente fez então a restrição de domínio, tá certo? Só que aí você pode me perguntar, mas será que não tem algum valorzinho aqui que não tá percebendo bem? Não tem, porque a gente já tinha escolhido utilizando uma estimativa aqui
colocando a menos inclusive do que ele sugeriu, tá certo? Bom, mas para que não fique dúvida, a gente pode fazer um zoom aqui nessa região, e é o que eu vou fazer, porque o exercício fala o seguinte: se você estiver usando epsilon igual a 0.1, ele quer que você mostre só de L mais 2 epsilon e começando em L menos 2 epsilon, ou seja, um epsilon acima da faixa e um epsilon abaixo da faixa. Se aqui eu já estou no que eu peguei epsilon igual a 0,2, então estou no 0.53. Ele quer que eu mostre até o 0.73, certo? Então é isso que eu vou fazer, vou diminuir aqui só para deixar da maneira que ele pediu, ok? Então vamos lá, vou vir aqui, janela de visualização, eu vou colocar 75, tá? 0.75, um pouquinho a mais. 0.33 menos 0.4 é menos 0.0333. Eu vou colocar menos 0.5, tá certo? Menos 0.5. Eu acho que fica bem legal. Vamos ver aqui. Ah, muito. Ficou muito aqui. Eu posso tirar, posso colocar aqui. Na verdade eu queria colocar 005, não 0,5. Deixa eu mudar lá. Aqui, ó. É 0,05. É isso que eu queria ter feito. Aí, ó. Agora sim. Agora tá bem parecido. Tá vendo que, ó. Agora tá bem nítido que essa curva aqui, que é justamente a imagem da função restrita ao intervalo centrado em 1 de raio 0,8, realmente fica toda nesta faixa aqui. Beleza? Bom, eu poderia agora também mudar aqui o eixo X para que ficasse também centrado em 1 de raio 2 delta, mas não vou me preocupar com isso agora, porque eu acho que a ideia vocês já conseguiram entender. Vou passar para o próximo epsilon, porque com o próximo epsilon a gente vai ver uma outra coisa, que é alterar a posição que fica os eixos, ok? Então vamos lá. O próximo exercício, voltando aqui, ó, só para a gente ver, ele fala para a gente fazer para epsilon igual a 0.1, tá certo? E aí a gente vai achar um delta para epsilon igual a 0.1. Então vamos fazer isso, tentar fazer de uma forma mais rápida. Começando então alterando aqui, ó. Eu quero alterar essa faixa. Então o que que eu faço? Clico aqui, botão direito, propriedades, e mudo aqui, edito a minha função. Então eu quero só 0, 1. L menos epsilon, agora o epsilon fazendo o epsilon tendo o valor 0.1. Então, fechar aqui. Faço a mesma coisa com este. Ponto 1. E aí ele fez aqui as novas faixas, a nova faixa, né? Criou essas novas retas. E aí a gente viu que aquele delta que a gente tinha pegado já não serve mais para este epsilon. Por quê? Porque aquele intervalo centrado em 1 de raio 0.8 vai ter valores, né? A f de alguns valores daquele intervalo não está mais compreendida na faixa que tem aqui, então, raio epsilon e centrado em L. Então eu vou ter que fazer o que? Vou ter que diminuir o meu delta para que toda a imagem daquele intervalinho centrado em 1 fique compreendida nesse intervalo. Então vamos lá, determinar qual é o delta. Como a gente já tinha feito de uma maneira interessante,
com a intersecção e tração dessa reta, ele já deu uma nova estimativa aqui pra gente, ó. Se você ver bem, aqui ele já falou que o x tá começando aqui em 0,41, certo? Aqui, ó, x igual a 0,41. Tranquilo? Então eu posso pegar o delta igual a 1 menos 0,41, mas não, porque aqui, ó, é 41,8. Eu tenho que pegar o que? Algo maior do que o 0,41, porque senão se eu pegar menor, eu estou saindo da faixa. Então vou pegar 0,42, 1 menos 0,42, 0,58. Então vou pegar aqui o meu delta sendo 0,58. Qualquer valor abaixo de 0,58 já funciona. Para facilitar, vou pegar 0,55 para ficar bem claro de ver que a minha função realmente vai ficar compreendida aqui nessa faixa. Então eu venho aqui para mudar a função, clico com o botão direito e aqui então eu coloco, como eu quero que o meu delta agora seja 0,55, 1 menos 0,55 é 0,45. E ela vai então até 1,55, né? Centrado em 1, de raio 0,55. Aqui, ó, ficou dentro, tá dentro da faixa, né? Para ficar claro que tá dentro da faixa, eu vou dar um zoom nessa região, tá certo? De que forma? Vou diminuir de novo os valores aqui do eixo Y. Ele me deu que o epsilon é 0,1. Então vou fazer o que? Mais 0,1 só e menos 0,1. Então, além da faixa, eu vou ter 0,1 acima da faixa e 0,1 abaixo da faixa. Ou seja, é L mais 0,2 e L menos 0,2. Então é o que eu vou fazer ali, restringindo então os valores que eu quero que apareça no eixo X, no eixo Y, desculpa. Então olha só, vamos fazer comigo aqui, ó, 0,33 menos 0,2 é 0,1333. Então eu vou colocar 0,1. Fica já fácil de perceber. Ah, mas é positivo. Vou tirar aqui 0,1. 0,33 mais 0,2 é 0,53 aproximadamente, né? Porque tem aqui um monte de 3. Então vou colocar 55 aqui que vai ficar legal. Pronto. Ué, ele não mudou? Ele não mudou isso daqui, não é 0,1. Agora sim. Isso que eu queria que acontecesse, ó. Sumiu o eixo Y. Por que que sumiu? Porque ele não está na janela de visualização. Eu quero visualizar a partir de 0,1. Ele está localizado lá na origem. Então aqui, ó, o eixo X sumiu, né? Eu quero que meu eixo X comece em Y igual a 0,15, por exemplo. Como eu faço isso? Então aqui a gente vai deslocar o eixo X. Então eu venho no eixo X. É ele que eu vou deslocar. E eu quero que ele comece na altura 0,15. Então eu coloco aqui 0,15, Enter. Ver o que aconteceu. Tá aqui, ó, apareceu ele de novo. Tá certo? O meu delta, ele neste caso é 0,55. Ele pediu para fazer para a janela de visualização ficar entre 1 mais 2 delta e 1 menos 2 delta. Então eu vou começar em menos 0,1 e vou até 2,1. Colocar aqui. Ele
falou para fazer assim porque fica mais fácil de visualizar, né? Então é 0.1 e 2.1. Aí, ó. Aí você vê claramente, ó. Você tá vendo que tem aqui, ó. Você já percebe claramente que para este delta escolhido, os valores de f de x para x neste intervalo, que vai de 1 menos delta até 1 mais delta, está realmente compreendido aqui na faixa que a gente determinou. Mas ficou um pouquinho estranho aqui o gráfico. O que eu faço? Bom, a gente pode fazer aparecer um pouquinho mais de valores de x aqui para ter uma melhor visualização e fazer divisões diferentes aqui dos eixos. É o que eu vou fazer. Vou colocar aqui começando em menos 0,3 para ficar legal de ver ali. Eu não quero que ele vá de 0, eu quero que ele vá de 0,2 em 0,2, por exemplo. 0.2. E o eixo y eu quero que vá de 0.2 também. Ah não, 0.2 está pouco. 0.05, 0.2 é o que já está. Ah, aí ó, ficou melhor. Ficou melhor de ver, né? Legal. Bom, pessoal, é isso daí. Com os próximos delta, com os próximos epsilon, você sempre vai fazendo isso. Não tem mais segredo. Tá certo? Se você quiser fazer, vou fazer mais um, eu faço mais um. Faço aqui para epsilon rapidinho, para epsilon igual a 0.05, só para ver como fica. Não é difícil, ó. Clica com o botão direito na função, propriedades, muda o intervalo aqui, ó. Desculpa, não é esse intervalo. Eu vou primeiro determinar quem que é o delta para depois mudar, né? Então a primeira coisa que eu faço é diminuir a faixa, claro. Então aqui, ó, y1 de x, clico com o botão direito, vou mudar ele. Eu quero então que ele seja aqui, o y1 é 1 sobre 3, né, menos 0.05. tá aqui. Já posso clicar aqui no y2, que ele já aparece aqui para eu mudar o y2. Então eu coloco aqui 1 sobre 3 mais 0.05. Dessa forma ele já escolheu aqui a nova faixa. Já percebemos que vamos ter que diminuir o delta, porque olha o que aconteceu, né? Com aquele delta antigo, a gente tinha esses valores aqui. Então a gente vai ter que pegar o delta novo, que é o que tá, já apareceu aqui para mim uma estimativa dele, né? Observa aqui, ó, que tá aparecendo aqui 0,64. Então vou pegar 0,65, 1 menos 0,65, delta igual a 0,35, certo? Delta igual a 0,35. Então até se a gente confirmar aqui no exercício que eu resolvi, olha só, quando a gente pegou delta ou epsilon igual a 0,1, a gente tinha encontrado aqui delta igual a 0,55, e quando a gente considerou epsilon igual a 0,05, a gente determinou então o delta igual a 0,35. Vamos plotar aqui a minha f. Então eu vou restringir de novo o domínio dela. Então eu quero que ela comece no 65, né, e vá até 1,35. Pronto, tá aí. E agora eu vou dar o zoom apropriado. Então eu quero 0,33 mais 0,1, 0,43, vou colocar 0,45. Então vamos lá, mudar só para a gente ver como fica de novo. Então aqui eu quero que vá até 0,45. 0,33 menos 0,1 é 0,23. Então eu vou colocar 0,23.
20. Tá aqui. Olha lá, ó. Certo? Beleza. Só que é o seguinte, sumiu de novo o eixo Y, beleza, então vou ter que fazer o que? Vou ter que fazer ele aparecer. Vou colocar ele aqui então no 0,22, por exemplo, 0,23. Então você vai lá de novo, ó. O eixo X, eu quero que comece na altura 0,23, por exemplo. Ele vai colocar aqui, ó. Certo? Bom, como o delta que eu determinei é 0,35, então vou ter que fazer 1 menos 2 vezes 0,35, 1 menos 0,7 e 1 mais 0,7 na minha janela de visualização. Então eu mudo aqui. 1 mais 0,7 é 1,7, eu vou colocar 1,8 para ficar legal. 1 menos 0,7 é 0,3, eu coloco então 0,2. Acho que ficou bem legal isso daqui. Aí, ó. Vou colocar o eixo Y começando onde? Pode ser aqui no 0,4, tá certo? Então eu coloco aqui, ó, que o meu eixo Y, agora o eixo Y vai começar em x igual a 0,4. Então eu coloco aqui 0,4, eu vou deslocar o eixo Y. Tá aqui. Olha só como ficou. Certo? Bom, você está na dúvida se o 0,35 realmente é um bom delta? Pega um menor, não tem problema. Eu não tenho dúvida porque eu fiz a estimativa aqui tranquilo, tá certo? Mas se você sempre pode pegar menor do que essa estimativa. Se você pegar 0,2 funciona, 0,1 funciona, qualquer delta menor do que o 0,35 vai funcionar, tá certo? E aí o próximo epsilon que ele pede para fazer é para 0,001. Eu não vou fazer porque tudo que vocês precisam para fazer a gente já fez nesses gráficos anteriores, tá certo? Espero que vocês consigam fazer o trabalho e eu quero que vocês entreguem o trabalho para mim neste padrão aqui, ó, tá certo? Com esta qualidade. Até se você quiser, você pode pintar essa reta aqui. Eu acho bem interessante fazer isso. Colocar ela numa cor vermelha, assim, ó. E aí você clica aqui na outra. Propriedades. Aqui sempre as últimas cores que você usou estão nessa caixinha. Então para você não ter que procurar de novo, você já clica aqui. Pronto, já pintou ali de vermelhinho. Eu acho que fica bem legal você colocar assim. Tá certo? Bom, pessoal, espero que vocês entreguem o trabalho bem feito, viu? É isso daí. Até um próximo vídeo. Esse foi o último desse exercício, mas eu vou fazer de outros exercícios. Até mais.